Irmãos, o meu marido, ele fala uma coisa, e é verdade, ele às vezes é meio taxativo, meio rígido em umas coisas, mas eu tenho que dar razão a ele. Ele fala assim, as pessoas às vezes acham que o momento mais importante é o momento da pregação. E parece que Deus só fala na hora da pregação. E você que chegou cedo, você que chegou com o culto começado, não importa, mas se você esteve com os seus ouvidos e com o seu coração atentos, você já percebeu que Deus tem falado conosco desde a hora que nós entramos. Em 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou ler apenas alguns versículos. Esse capítulo fala de uma coisa muito importante e, infelizmente, muito banalizada hoje em dia: o amor. E assim diz a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Versículo 5, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O versículo 8, o amor jamais acaba. Amém. Irmãos, Deus colocou esse texto no meu coração. E ao longo do culto, eu ouvi uma canção que o grupo de louvor usou e falava assim, se eu não me engano, se eu tiver errado a letra, me ajuda aí, Rosa, vê se é isso mesmo. Esteja à vontade para ficar e nunca mais sair. É isso que diz? Esteja à vontade, Senhor. Não é isso? É isso? Esteja à vontade, Senhor, para ficar e nunca mais sair. Irmão, se há segredo, esse é um segredo para que o amor continue florescendo lá em casa. É que o Senhor seja convidado para que Ele nunca mais saia da nossa vida. E aí nós ouvimos Deus falar através das pessoas que vieram aqui, que tomaram o microfone. Começou na semana passada, quando nós nos deliciamos com aquela palavra do pastor Daniel. E ele falou uma coisa muito interessante, muito simples, muito verdadeira, e que às vezes a gente esquece. Olha, você às vezes acha que não pode fazer nada. Aí você fala, eu só vou orar. Mas isso é tudo. Irmãos, quando eu oro, eu não estou de braços cruzados, eu estou reconhecendo a soberania de Deus, porque Ele é o grande eu sou. Nós amamos o nosso filho, eu não vou perguntar, eu não vou ser boba e falar, Márcio, Rosana, vocês amam a Vitória? Aquela criança linda aqui, eu não vou nem perguntar, porque no mínimo o sorriso de nuca a nuca, amo. Mas às vezes a gente, e se perguntar para eles, o que você pode fazer pela sua filha? Eles seriam capazes de dar um braço, uma perna, de dar o único alimento, porque eles amam aquela filha. Mas ainda que eles tenham todo o amor, ainda que eles como é que você faz? Quando você tem zelo, quando você bota tudo ali, não adianta nada. Sabe por que não adianta nada? Porque é Deus que é tudo em todos. E vai haver momentos que eles não vão, a Vitória vai crescer. E vai haver momentos onde eles não poderão acompanhar a Vitória. E com certeza, o joelhinho do papai e da mamãe vão ser dobrados para que o Senhor abençoe a Vitória. E nessa hora a Vitória vai ter a melhor e a maior proteção que pode haver, que é a proteção do Senhor. Então, às vezes, a gente fala assim, eu não posso fazer nada, eu só estou orando, glória a Deus. Ainda bem que tem famílias que só estão orando. Porque, irmãos,
Eu costumo dizer o seguinte, por melhor que você fale, você só vai até o canal auditivo. A carona até o coração, só o Espírito Santo pode dar. E quando você ora, é o Espírito Santo que vai agir, irmãos. Tem coisas que o seu filho, a sua filha, não vão dar ouvidos a você. Sabe por quê? Porque você só vai atingir o canal auditivo. E aí, quando a gente fala assim, Senhor, eu não posso fazer mais nada, entrego nas tuas mãos, aí que Deus gosta. Aí é que Deus gosta, mas a gente, me desculpe, a gente é burro. A gente fica rodando em círculo. E aí, aqui a gente ouviu também aqui dizendo o seguinte, não desista da sua família. O casal aqui que me antecedeu falou assim, não desista, não foi isso? Quem é que ama e desiste? Ah, Valéria, mas não sei não. Esse amor, é a Bíblia que disse, não sou eu. É a Bíblia que afirma, não sou eu, que o amor não acaba. Mas ele pode ficar adormecido. Irmãos, eu gosto muito de planta, gosto mesmo. Mas sou uma cuidadora de planta horrível. Eu esqueço de molhar a planta. Aí eu não sou boba nem nada, eu botei do lado de fora da minha varanda. Minha vizinha, que ama a planta e cuida e não esquece, ela vai lá e rega a minha planta. Aí eu mexo com ela, eu fico assim, tá vendo como é que eu cuido da planta? Aí ela vai lá e rega a planta lá. Se ela não regar, aí tem dia que ela sai. Aí ela bate lá, olha só, olha como é que estão as suas filhas. Eu, tá vendo? Eu falei para você molhar, fico brincando com ela. Aí a planta, coitada, está murchinha, triste. Aí você rega, parece até que a planta sorri. É uma planta. Você sabia que esse sentimento tão banalizado pelo mundo, tão vulgarizado pelo mundo, é um sentimento, ele não acaba, mas ele se recolhe. Ele fica murchinho. E o que eu tenho que fazer? Você precisa regar. A planta, para ela crescer, ela precisa de água, ela precisa de luz e ela precisa de oxigênio. Então, para o amor lá na sua casa crescer, para o amor lá na sua casa germinar, para o amor lá na sua casa não ficar tristinho, ele precisa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E não parou por aí, não. A gente ouviu também, olha, lute pela sua família. Aí o casal que falou, Ricardo e Tânia, eles falaram o seguinte, independente do tempo de casados. Às vezes a gente, olha só, não vai rir, não vai se denunciar. Mas quando você é namorado, não é assim? Aí casou. Você não vai se arrumar? Não, para quê? Já casei. Aí acha que a antiguidade é posto. Tem irmãos aqui que são militares. Na vida militar, antiguidade é posto, é verdade. Está lá, adquirido. Irmão, o casamento é no dia a dia. Não tem antiguidade, não. Eu tenho que me arrumar para o meu marido a cada dia. E o mundo tem que ver isso. Mas aí tem um parêntese. O mundo precisa ver como consequência. E não eu fazer. Por esse botão. Vai orando aí por esse botão, irmãos. Vai orando. O mundo precisa ver como uma consequência. Não eu fazer para o mundo ver. Isso é aparência. Deus reprova. E aí, Deus tocou no meu coração um texto lá de Samuel. É um texto conhecido e para quem não conhece, é uma hora que Samuel vai lá na casa de Jessé, que ele vai ungir o rei de Israel. E aí passam os filhos de Jessé, quando de repente ele vê Eliabe, e ele, opa, esse é o cara. Porque Eliabe, ele tinha características humanas dignas de um rei. O cara era bonito, o cara era de boa aparência, porque olha só, a gente conhece pessoas que, quando a pessoa passa assim, chama atenção, tem porte, é bonito, tipo assim, meu marido, meu filho, coisas assim, coisa pequena, né? Tô brincando. E aí Samuel viu Eliabe, falou assim, esse é o cara.
E aí no versículo 7, Deus repreende Samuel. E a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, porque Samuel era homem de Deus. Quando eu estou falando que a antiguidade é posto, não é posto, que a gente precisa de água, de luz e de oxigênio, a gente precisa da presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho 10 anos de crente, eu não me deixo levar. Bobagem. É a cada dia que a gente tem que ficar aos pés do Senhor. Aí Deus repreende Samuel no versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Hoje de manhã, nós estávamos numa outra igreja falando numa classe de casais. E aí eu estava dando um outro exemplo, usando um outro texto, e eu usei esse versículo para ilustrar uma outra coisa, essa questão da aparência. E uma irmã nos trouxe um exemplo. Ela disse que servia ao Senhor numa determinada igreja, e aí, antes de começar o culto, chegava a irmã fulana de tal com seu esposo que não era crente. E ele parava o carro, o casal saltava, e eles beijavam, e ela entrava na igreja. E todo o culto era assim. Parava o carro na porta da igreja, a irmã descia, o marido ia lá, beijava, e ela ia. E ela disse que ia para casa e falava assim: Jesus, meu marido podia ser assim. Meu marido podia ser assim. Ele só beija lá dentro de 4 paredes. Eu queria que ele beijasse para o povo ver. E ela disse que durante muito tempo fez essa oração. Irmãos, cartão de crédito diz assim: pessoal é intransferível. A sua vida de casal é sua, pessoal é intransferível. Eu não tenho que copiar, nem fazer, nem isso e nem aquilo. A grama do vizinho às vezes parece ser mais verde, mas é igual à sua. Tem os mesmos problemas que a sua. E aí o tempo foi passando e um dia veio um bilhete para ela que orasse pela irmã fulana de tal, porque ela estava se separando. E ela ficou arrasada, porque ela falou assim: como pode? A irmã, na hora do culto, vai lá, beija e entra para o culto. E como é que é isso? O esposo não era crente, mas era tão carinhoso. O meu que é crente não era carinhoso assim? E como é que fica a situação? E aí ela foi orar. Jesus é misericordioso, teve misericórdia dela. E ela foi orar, foi interceder, foi ajudar aquela família lá. E aquela irmã, muito triste, sofria muito. Porque no dia do abraça, beija, ele a deixava na igreja e ia trair a sua esposa com outra. E, infelizmente, ele fazia aquilo para quê? Para aparecer, para mostrar o bom esposo. Olha, eu não sou dessa igreja aí, mas eu beijo a minha esposa. Olha, eu não sou dessa igreja aí, mas está tudo bem. Não está certo nem está errado você ficar no beija a sua esposa. Mas você tem que fazer isso de dentro para fora. Você tem que buscar isso de dentro para fora, não como um troféu. Está vendo como meu marido me beija? Está vendo como eu sou amada? Isso Deus rejeita. Então, quando a gente fala de amor, parece simples, mas é muito complicado. Hoje em dia, tem muita modernidade. E é bom, a modernidade não é ruim. A gente precisa vigiar com a mundanidade. Foi falado aqui também que a família forte faz uma igreja forte. Dobra teu joelho aí para orar por esse botão. A família forte fortalece a igreja. E não o contrário. A gente não pode se esconder na igreja. A gente lá em casa, com a família forte, eu constituo, eu ajudo a formar uma igreja forte. É claro que um ao outro vai ajudando. Se às vezes está meio barro, meio tijolo, aí você vê um irmão, aí chega aqui na igreja, encontra a irmã ali, a irmã Lucinha Praxedes com aquele sorriso, aí você já se sente acolhido, né? Olha, chego ali, irmã Marilena, fala: eu vou
vou fazer um chazinho para você, um biscoito amanteigado. Aí você recebe aquele carinho e aí você já fica melhor. Isso é saudável. Mas o fato é que você tem que cuidar dessa plantinha lá em casa. Há uns anos, né, já tem alguns anos, deixa para lá a conta. Irmãos, não tem nem tanto tempo assim, mas num passado bem recente, você não tinha celular, não era internet. A comunicação era aquele bip, não era? Aquele bip que tinha, como é que chamava? Pager, né? Pager, não era? Vigia, irmão, vigia. A comunicação era aquele pagerzinho que você recebia mensagem. Então, você no trabalho, eu trabalhava o dia inteiro e eu namorava uma certa pessoa que hoje é meu marido. E vocês sabem que o povo fofoqueiro é do trabalho, né? Porque no trabalho, quando você não tem o que fazer, você presta atenção na vida do colega. É assim, todo lugar é assim de trabalho. E aí, na hora do almoço, ele me ligava. E aí, a minha diretora ouvia na hora da despedida, tá bom, tá, um beijo, gato, tchau. É o meu gato, meu marido, na época era meu namorado, era o meu gato. Aí ela ficava assim, quando casar vai virar cachorro. Eu falava, não vai não, vai não, não vai não. E aí, o tempo foi passando, eu namorava o Roberto e tal. 2 anos depois eu casei. Casei lá, trabalhava lá. Aí, todo dia, o bom dia dela para mim era, e o gato? Já virou cachorro? Ela queria me tirar do sério, mas Jesus é bom, Jesus é poderoso. Olha como... Eu digo que o Espírito Santo diminui o volume, né? Vontade não faltou de dar uma resposta. E o gato já virou cachorro? Não. Passava um tempo, e o gato já virou cachorro? Eu falei assim, não, gato não late. Aí eu comecei a dar umas espetadinhas. Aí o tempo foi passando. O tempo foi passando. Se passaram só 22 anos. Hoje em dia eu encontro com ela, ela me faz 2 perguntas. Valéria, e seu filho, como é que está? E o gato, como vai? Depois de 22 anos, ela entendeu que o meu gato vai continuar gato até Jesus voltar. Porque ele não vai latir. Se ele miava antes, por que ele vai latir? Ele não é 2 caras. Aquele homem com quem você se casou, aquela mulher com quem você se casou, elas não vão mudar. Sabe por que não são 2 caras? Era florzinha. Agora, o que é? Por quê? Ah, eu fui flor do campo, agora eu sou tiririca do brejo. Que isso, irmão? Que coisa é essa? Não é assim, não. Não é 2 caras. Ah, mas em algum lugar se perdeu. Acha hoje. Acha hoje. Porque Deus tem interesse na saúde da sua família. Não tem antiguidade, não. E aí, se a gente for passear aqui no texto que a gente leu, a gente vê aqui, olha, no versículo lá de 1 Coríntios, quando eu estava meditando essa palavra, eu pensei muito. Agora está aceso. Pensei muito, e Deus falou muito ao meu coração sobre o amor de Deus na nossa vida. E aí eu fiquei pensando, Deus é tão poderoso, qual é a igreja certa? Você tem Igreja Batista, Igreja Nova Vida, Igreja do Cristo Vive, Vive Cristo, Primeira Igreja disso, Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, Igreja Assembleia de Deus Madureira. Irmãos, Deus é tão poderoso que Ele permite que haja várias igrejas para que você escolha onde você quer servi-lo. O importante é que lá você esteja adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é que importa. Você encontrou Jesus? Está servindo Jesus lá? Glória a Deus! Não tem igreja perfeita. Mas Deus é tão poderoso que Ele permite. Você opta pela igreja que é mais perto da sua casa. Ou às vezes aqui é mais longe, mas você se sentiu melhor lá, bem lá, porque você gostou lá daquela igreja. Não me interessa o motivo.
Porque isso tudo é fichinha, irmãos. Você está servindo a Deus nessa igreja X, Y, Z, porque o Espírito Santo te chamou, falou, vem cá, é aqui que você vai ficar. Então isso é bobagem, um motivo. Aí Deus é muito bom. Valéria, mas onde é que você quer chegar? Tem muitas traduções da Bíblia. É claro, algumas traduções são mais fiéis ao texto original, outras não. Não estou falando em termos de estudo, mas eu estou falando em termos de você se deliciar da palavra. E aí você tem várias versões. Hoje eu descobri mais uma que eu confesso eu não tinha. É a versão fácil de ler. Eu não conhecia. Eu conhecia a Bíblia na linguagem de hoje. Mas tem uma versão também, a Bíblia versão fácil de ler. Onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? Deus é tão maravilhoso que Ele demonstra o seu amor até na facilidade que Ele dá para a gente da sua palavra. E aí eu fui buscar alguns desses versículos que eu li aqui para vocês em outras versões. E aí a gente vai esclarecendo mais. O primeiro versículo, na minha versão, diz, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Em outras versões, diz assim, eu serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. É o barulho oco, é o som fraco. É o som fraco. Se eu não tiver amor para falar com meu esposo, se eu não tiver amor para falar com meu filho, se eu não tiver amor para orar pela minha família, eu vou fazer um som fraco. É só barulho. Vai sair nada. Quase igual Valéria cantando. Nada. 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 Mas quando eu tenho amor, tem substância. Algumas pessoas jantam antes do culto, outras pessoas jantam depois do culto. Não importa o horário do seu jantar. Pensa naquele jantar onde você vai degustar aquele prato que você acha o máximo. Aquele prato é o melhor. Tira o sal desse prato. Fica sem graça, mas você encara. Está com fome? Meu marido diz assim, a fome é o tempero da comida. Né? Então, aquele prato, aquela comida que deveria ser deliciosa, sem sal, é sem graça. O amor, ele é o tempero lá da família. Mas ele não é um tempero sozinho, não. Ele é um tempero, eu falei que é pessoal e intransferível. A sua vida é singular. A sua relação, a dinâmica lá da sua casa é diferente da minha, é diferente da casa da Débora. Cada um tem uma dinâmica. Jesus bota o teu amor, bota os ingredientes que você precisa, faz uma batida abençoada e isso se transforma numa vitamina poderosa. Esse é o amor que alimenta, que fortalece a sua família no dia a dia, irmãos. Porque no dia a dia é diferente. Falamos aqui da aparência. Aqui está todo mundo bonito e cheiroso. Em casa é cabelo desarrumado, tem mau hálito. Você pode dormir até maquiada, mas ninguém acorda com bom hálito de manhã. O nosso organismo não permite. Você pode até dormir com drops do lado. O drops ali. Mas de manhã, aquele hálitozinho, o amor permite que você até goste daquele hálito da manhã do seu marido ou da sua esposa. Porque quando Jesus bateu lá, o teu amor, Ele botou os ingredientes lá que você precisa de acordo com o teu DNA e, ó, fica ótimo. E é assim que você vai vivendo a cada dia. Você vai vivendo a cada dia. Ah, mas é fácil? Não é, não. Se a gente continuar aqui, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, em outras versões diz, ainda que eu tenha todo o conhecimento. O conhecimento é importante? É. Claro que é bom. Ajuda muito. Mas a sabedoria dada por Deus é ela que vai te dar maestria para administrar.
O meu filho estava conversando com uma pessoa na semana passada, e aí estava contando uma história, e a pessoa perguntou assim, mas e o teu pai? O que achou disso? Aí meu filho falou assim, minha mãe com aquele jeito falou com meu pai daquele jeitinho, aí ele entendeu. Por quê? Eu acordo com este homem, eu durmo com este homem, eu vivo com este homem há muitos anos, então eu já sei qual é o menor caminho para conversar com ele. E é assim lá em casa. Valéria, eu sabia, mas eu não sei mais. Saiba hoje. Hoje você vai descobrir. Porque é importante. Você precisa saber qual é o menor caminho para você conversar com seu cônjuge. Porque tem que conversar. Não adianta você ter conhecimento. Aí, como é que é melhor para a gente fazer lá as nossas DRs lá em casa, para discutir o relacionamento? Como é que faz isso? É o bom senso? É o conhecimento? Bom senso é bom? É. Conhecimento é bom? É. Mas o que é melhor? O amor. O amor precisa mediar as nossas relações. O mundo, ele está invertendo os valores, mas ele está buscando o amor que às vezes a gente deixa para lá. A gente não pode inverter a situação. O versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não arde em ciúmes. Ih, eu estou pecando porque eu tenho ciúme. Não, fica com ciúme, é bom. É bom. Você não pode ter uma patologia. O que é isso? Virou para o lado por quê? Jesus, tem misericórdia, meu marido está me traindo, porque ele virou para o lado. Ele olhou e ele cumprimentou uma pessoa. Vivemos no mundo. As pessoas conhecem pessoas. Eu trouxe uma amiga aqui na igreja. O marido dela conhecia o marido da Débora, né? O Theo. Nunca ia imaginar. Aí eu vi conversando, eu falei assim, aí o Roberto falou assim, você já apresentou? Eu falei assim, não, ele já conhece. Então, como é que fica lá em casa? Ainda o amor é paciente, é benigno. Você é paciente? Sou. Está fazendo? Estou esperando. Você esquece de orar. Errou feio. Você já errou feio quando você para de orar. Eu estou cansada. Ora mais, porque Deus vai te dar fôlego. Irmãos, Deus é tão poderoso. Deus é tão maravilhoso. Deus é tremendo. A história de José. José era um rapaz que amava seu pai, bom filho. O pai o amava. E os irmãos morriam de inveja dele. E aí, tiraram a sua roupa, jogaram numa cisterna vazia, conspiraram contra ele. Queriam matar. Depois alguém falou assim, não, a gente não vai ganhar nada, vamos vender como escravo. O amor de Deus foi tão grande que permitiu que passasse uma caravana dos ismaelitas e pegaram José. Aí sabe o que tinha na caravana? Bálsamo. O bálsamo, ele serve para perfumar? Serve. Mas o bálsamo cicatriza as feridas. Irmãos, há feridas que acontecem dentro do casamento que precisam ser cicatrizadas. E eu creio que nessa noite, você que tem uma ferida que ainda não cicatrizou, ferida aberta pode dar infecção. É perigoso. Pode até dar outros problemas, direto ou indiretamente. Mas nessa noite não vai infeccionar, não. Sabe por quê? Jesus vai fechar. E como é que eu faço? É simples. Como é que dizia lá o louvor? Esteja à vontade para ficar e nunca mais sair. Será que Jesus tem estado à vontade para ficar lá na sua casa? Valéria, mas a minha casa não é perfeita. Opa, bem-vindo ao clube. Na minha também não é, não. Mas é aí que Deus gosta, irmãos. Nós não somos perfeitos, não. Aí tudo sofre. Aí parece que você está... Deus quer que eu sofra mesmo. Não! Você sofre porque você sabe que isso é temporário.
Pode ser que haja famílias aqui que o pastor, na semana passada, deu o exemplo dele, deu o testemunho de um jovem que se desviou, foi se encontrar lá com as drogas. Talvez você esteja vivendo essa mesma situação, mas às vezes não são as drogas que estão levando o seu filho, seu esposo ou sua esposa. Às vezes é a droga da internet. Às vezes é a droga da falta do diálogo. A irmã falou aqui, no corre-corre do dia a dia, isso acontece. Mas tem que ter uma hora que você precisa conversar. Você precisa conversar. Agora, a conversa 2, contar para você uma coisa, a conversa 2 precisa ser a 3. É você, o seu esposo e Jesus no meio. Essa conversa é diferente, porque Jesus não chama a gente secreto, não. Como é que é? Não, sou crente. Entra e sai da presença e ninguém sabe. Quando você entra na situação, todo mundo vê que você é diferente. Sabe por quê? Que você tem o brilho de Cristo. Não é porque você está carregando uma Bíblia desse tamanho, não. Hoje em dia, você pode até vir para a igreja sem a Bíblia. Ó. Você traz no celular. Você vai aqui, ó. Já contei para os irmãos aqui na escola dominical, eu estou praticando desapega do papel. Trago o meu roteiro aqui, ó, está aqui no celular, e aí a gente se livra do papel. Então, você não precisa nem trazer uma Bíblia. Então, se me verem andando com o celular na mão, hoje em dia é a coisa mais comum que tem. Ninguém nem vai saber. Pela Bíblia? Não vai saber. Não vai saber. Mas o seu coração, como é que está? É a aparência, é para o outro ver ou é como consequência que o outro vê? Como é que está o barulho? É como esse texto aí, que está batendo o som oco? Como é que está? O amor é paciente e é benigno. O amor, ele é ativo e ele é passivo. E aí me faz lembrar algumas situações. Joquebede, a mãe de Moisés, ela tinha uma situação que o filho dela não podia ser criado por ela. E aí ela tomou uma decisão. Ela pegou o filho, botou num cestinho e botou no rio. Essa foi a decisão dela. O amor de mãe fez com que ela abrisse mão do filho para que ele não viesse a ser morto. E Deus foi tão bom que permitiu que ela fosse contratada para ser a mãe adotiva. Foi a mãe adotiva do próprio filho. Ela ainda ganhou dinheiro por isso. E por que é isso? É o amor de Deus. Mas o amor de mãe fez com que ela agisse. Aí a diferença, aquelas duas mulheres que estavam perante Salomão, perante o rei Salomão. A mulher, mãe do filho, eram duas mulheres, para quem não conhece a história. Duas mulheres tiveram filhos na mesma época. E uma das crianças morreu durante a noite. A mãe do filho morto foi lá e trocou. E aí ficou aquela discussão. Imagine o bate-boca. A outra acordou de manhã, não, esse não é meu filho, esse é o teu, é o no meu, é o teu, é o no meu. E aí levaram ao rei Salomão. Salomão falou assim, olha, só tem uma coisa, vamos dividir a criança. A mãe, cujo filho havia morrido, falou assim, boa, nem meu nem dela, divide. Ora, dividir uma criança ao meio, o que é? Matar a criança. Melhor, pode dividir. A mãe, cujo filho era o vivo, a Bíblia diz que as suas entranhas se moveram. O amor de mãe, ele não fala alto. O amor de mãe grita. E aí ela falou o seguinte, não, rei, ela era mãe do filho vivo. Dá para ela. Ela aceitou aquela situação. Eu falei que o amor é ativo e às vezes o amor é passivo. Deu o exemplo de Joquebede, que agiu. Esta mulher, a Bíblia não fala nem o nome, mas ela deu o exemplo da mãe, do amor de mãe. Ela falou assim, não,
dá o filho para ela. Ela preferiu aceitar aquela situação, ela parou de bater boca, mas ela falou assim, não, o rei tem poder para isso. Se ele quiser pegar uma espada e cortar meu filho, vai cortar. Eu vou ver a criança morta. Melhor que ele seja criado por outra, do que morra. Porque você quer o melhor para o seu filho. E aí a Bíblia diz que Salomão pegou e falou assim, olha, essa é a mãe. Essa é a mãe. Porque o amor, na sua passividade, agiu. Quando você, às vezes, você está sendo, entre aspas, conivente com determinada situação, às vezes Deus está te dando sabedoria para aceitar aquela situação que é provisória, porque Deus tem o melhor para a sua família. Por isso que a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Não é masoquismo, não. Não é que Deus queira que você sofra e que eu sofra, não. É porque Deus, ele tem sempre o melhor. Mas é importante que nós não pulemos etapas. Às vezes tem família que quer pular etapa. E a gente não pode pular etapa. É paciente e é benigno. Ana, em 1 Samuel, Ana era uma mulher que tinha um esposo que a amava. Ele a amava. E ela não tinha filhos. E aí chegou uma certa hora lá que ela estava chorando, chorando. E aí o marido dela falou o seguinte, por que está chorando? Por que está deprimida? Eu te amo, eu te dou porção dobrada. Eu não sou melhor do que 10 filhos, mas ela queria um filho. E ela foi chorar, ela foi orar para a única pessoa que podia resolver a vida dela, o Senhor. Ela foi se apresentar ao Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Ela teve Samuel. Sabe qual foi o voto que ela deu? Senhor, se tu me deres um filho, quando eu desmamar a criança, eu vou entregá-lo ao teu serviço. O amor, ele age. O amor, às vezes, é passivo. E o amor abre mão. Mas ele abre mão porque quer, não para martírio. Ana estava abrindo mão porque ela quis. E Deus foi tão bom que depois deu mais filho para ela. Mas ela quis. Então, quando você faz um voto ao Senhor, cumpram. E Deus se agrada de quem se achega a Ele. Você, às vezes, procura os consultórios dos terapeutas, e isso é ruim? Não, não é ruim. Pode ser? Pode. Às vezes precisa. Não há nada de mal nisso. Mas terapeuta algum vai fazer por você e por sua família o que Jesus pode fazer. Nós tínhamos um amigo, esse amigo já passou para o Senhor, ele teve muitos problemas com o filho dele mais novo. E o filho dele tinha por volta de 18, 20 anos, não lembro, e ele estava muito rebelde. Não estava como o pastor Daniel retratou, mas na semana passada, mas estava na igreja, mas não estava na igreja. Sabe como é que é? Estava na igreja para as pessoas verem que ele está no culto, mas fazendo outras coisas. E aí ele orava, e tinha muito problema, muito triste. Aí um dia ele ligou lá para casa e falou assim, Roberto, Jesus fez num culto o que eu não consegui fazer em 20 anos com meu filho. Irmãos, o tempo de Deus é diferente. Ora, Deus pode restaurar a sua família hoje. Mas eu já desisti. Desista não, já foi falado aqui, não sei o que estou falando não. Deus já falou através das pessoas que me antecederam aqui ao microfone. Não desista da sua família. E a Bíblia diz assim, o amor jamais acaba. O amor não acaba. O amor não acaba. Invista na sua família. A gente tem aqui famílias em diversos momentos. Famílias formadas, famílias se formando, famílias com filhos, famílias sem filhos, famílias com netos, famílias de viúvas, enfim. Mas você precisa investir na sua família. Mas está tão difícil.
difícil. Eu não duvido que esteja difícil, não. Mas nessa noite você veio aqui, não veio para um encontro social. Você não veio aqui botar uma roupa bonita, sentar, desfrutar do ar-condicionado. Você veio aqui para ouvir que Deus tem contemplado as suas lágrimas. E aí a gente vai passeando aqui na Bíblia, a gente vai vendo, eu estava falando lá de José, José recebeu bálsamo na sua caravana. Foi vendido como escravo, mas experimentou o bálsamo. Irmãos, só o amor de Deus para mandar bálsamo, para cicatrizar nossas feridas. E aí José foi para o Egito. José foi para o Egito, só aquela situação toda lá, e ele se tornou um cara. Só no trono que ele não era acima de Faraó. José mandava e desmandava. Primeiro-ministro britânico, pronto. Né? José estava podendo. Quem apareceu? Os seus irmãos, que o venderam. Não o reconheceram. Não o reconheceram, mas José reconheceu. O pai de José era vivo, tudo certo. Jacó morre, pai de José. E aí os irmãos ficam, consciência pesada. Irmãos, arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O arrependimento, você chega com uma trouxa deste tamanho, joga aqui, Jesus, eu estou arrependido, eu estou errado, e você sai levinho. O remorso, o sentimento de culpa, não, você traz, você fica arrastando esse peso a vida toda. Você não entrega para Jesus? Aí fica arrastando. Aí os irmãos ficaram com medo, falaram assim, agora o homem está podendo, ele manda e desmanda. Nosso pai morreu, ele como bom filho, eles sabiam que José não ia fazer nada com os irmãos na presença do pai, ia desagradar o pai. Agora, nosso pai morreu, ele vai descascar em cima da gente. Ficaram preocupados. José ouviu aquela história e falou assim, vai lá depois para o Gênesis que você vai ler essa história. José falou assim, por um acaso eu estou no lugar de Deus? Vós intentaste mal, mas Deus tornou em bem. Deus torna em bem todo o mal que tem atingido a sua família. Mas tem um porém. Tem 2 segredos na vida de José, que permitiram que José fosse magnânimo desse jeito. Eu não sei se eu seria magnânimo assim não, irmãos. Confesso a você que eu não sei não. Só Jesus. Olhar para aqueles irmãos que quiseram até me matar, que conspiraram, a Bíblia diz conspiraram. Eu não sei se eu ia conseguir não, mas José conseguiu. Mas, no seu período lá do Egito, onde ele se tornou governador, onde ele mandava só no trono, que ele não era acima de Faraó, nasceram-lhe 2 filhos. E eu estou finalizando, querendo dizer que nessa noite, esses 2 filhos precisam nascer lá na nossa casa. Manassés e Efraim. Quando Manassés nasceu, José deu esse nome, porque falou assim, Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Não que ele esquecesse dos seus irmãos, não que ele não tivesse mais carinho, mas Deus sarou as feridas. Não tinha ferida aberta. O bálsamo de Deus tinha permitido que José esquecesse. Não esqueceu o fato, mas aquele fato não lhe feria mais. E nasceu outro filho. E aí, esse filho precisa nascer lá na nossa casa também. Ele esqueceu. Primeiro você tem que esquecer. A Bíblia diz aqui que não se magoa fácil. Esse não se magoar fácil é o seguinte, o casal às vezes se entristece, mas não guarda aquele rancor. Tem uma versão aqui que diz assim, não guarda mágoa. Até magoa, fica de bico, mas não deixa para lá. Segundo filho, Efraim. E aí o que José fala? Por que ele deu esse nome? Deus me fez prosperar
na terra da minha aflição. As pessoas que veem o seu desespero, a sua dificuldade, o seu sofrimento, essas mesmas pessoas vão olhar e vão falar: que Deus poderoso. Há casais aqui que têm se perguntado por que é que Deus não me tirou daquele lugar. É porque Deus quer que você prospere na terra da sua aflição. Aleluia! Aleluia! Irmãos, é esse o nosso Deus. É esse o Deus que a gente serve. É esse o nosso Deus. É essa palavra que nos garante a vitória. Se você veio aqui essa noite e você está ouvindo só a Valéria, eu estou com pena de você, porque você não vai levar nada. Mas se você abriu os ouvidos e se você ficou atento ao que Deus falou para você, você vai sair daqui fortificado. Você vai sair daqui fortalecido. Não importa o tamanho da sua família, não importa o tamanho do seu problema, mas Deus tem interesse em restaurar a sua família. Já foi falado aqui e eu vou falar de novo. Não desista da sua família. Valéria, mas o amor está tão esquecido, pode ser que a plantinha esteja murcha. Receba a água do Espírito Santo. E essa planta vai ficar feliz. Vai ficar uma planta bonita. Deixa Manassés nascer na sua vida. Esqueça as mágoas, esqueça os problemas, esqueça os aborrecimentos. Você até vai lembrar do fato, mas não deixa isso ferir o seu coração. Para quê? Manassés tem que nascer. Aí como é que é o nascimento da criança? A criança nasce, a mãe fica de resguardo, não é assim? A criança fica naquele período assim. Depois que Manassés estiver bem, que você já tiver esquecido, que você já tiver entendido que Deus tem um propósito, às vezes Deus te leva para o Egito, para que as pessoas não passem fome. Eu não sei qual é o teu Egito, mas o fato é que José entendeu que os irmãos conspiraram e intentaram o mal. E Deus, que é poderoso, que é tudo em todos, pegou esse mal, virou, tornou em bem. E aí Manassés nasceu. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Ele lembrava do fato, mas isso não estava mais ferindo. Depois que Manassés nasceu, acabou o resguardo, teve outra criança. E aí o que foi? Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição.